Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, motivo de grande alegria estarmos aqui para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus, na qual vamos estar agora ministrando e vamos estar conhecendo um pouquinho mais através da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa primeira lição da Escola Bíblica Dominical, na qual nós temos o tema dessa primeira lição do nosso ano de 2026, no primeiro trimestre, o mistério da Santíssima Trindade. Então eu quero convidar você que tem a sua apostila, que tem o seu caderno, que tem a sua Bíblia, que possa estar ligado conosco, nos acompanhar através dessa videoaula. Eu convido você para que possamos adquirir mais conhecimento e aumentarmos a nossa comunhão com o Senhor. Então, assim como eu falei, o ministério ou o mistério, da Santíssima Trindade, nós temos nessa lição como texto áureo, o texto-chave, o versículo-chave desta lição, que a qual está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, verso 17, que vai nos dizer assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aquela passagem a qual Jesus ele se coloca à disposição como exemplo para se batizar, e chega até João Batista para mostrar que todo homem, todo ser humano precisa descer às águas. E ali há uma manifestação divina, ali a voz do próprio Deus brada, e ali o próprio Espírito desce numa forma corpórea de pomba, Assim como nós já conhecemos a história. E nós temos também a verdade prática, a nossa verdade prática dentro desta lição vai nos dizer assim: a doutrina da Trindade é central, a fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem, atuam harmoniosamente na obra da redenção, na obra do resgate. Então eu quero que você preste atenção. Nós temos aqui a leitura em classe, a leitura bíblica, em classe, que no que diz respeito a esta lição, que vai nos dizer assim, no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, do 13, verso 13 até o 17, nos diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça que ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como forma corpórea de pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, Então ali nós vemos realmente a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu quero que você entenda que nós temos a grande alegria de crermos num Deus único, mas que se manifesta em três pessoas, E a nossa introdução da nossa lição vai nos dizer assim, o batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e o Pai fala dos céus, Então eu quero que você entenda que diante dessa manifestação não há como negarmos a evidência, o fato de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa, diante da palavra de Deus, diante da veracidade da palavra de Deus. E aqui nós podemos entender, através dessa lição, através do texto que nós lemos, que nós vamos aprender. O primeiro tópico aqui vai nos dizer o quê? A revelação trinitária do batismo de Jesus. O nosso segundo tópico vai nos tratar assim: a distinção e a unidade das pessoas divinas, E o nosso terceiro tópico da nossa primeira lição vai nos relatar assim: a relevância da Trindade para a fé cristã. Então eu quero que você entenda
E eu quero que você continue ligado, porque o Senhor tem muito mais para nos revelar e nos trazer ao nosso conhecimento e aumentarmos a nossa comunhão com Deus, aumentarmos a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque eu e você não estamos sozinhos, eu e você estamos com a maioria, em nome do Senhor Jesus. Então preste atenção para o nosso primeiro parágrafo do primeiro tópico aqui, né? Primeiro parágrafo vai dizer assim para nós: o batismo do Filho, a obediência de Cristo, né? Então Cristo, ele só se batizou para cumprir o que era já predestinado para ele. Então ele tinha que se batizar, mesmo sem pecado, ele tinha que se batizar para nos dar um exemplo. Então o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Então eu quero que você entenda que o texto vai nos dizer assim: este ato é à primeira vista pode parecer desnecessário, já que Jesus não tinha pecado. Porém, lá nós podemos entender que mesmo ele não tendo pecado, ele se fez no ato, tomando sobre si todas as nossas dificuldades, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, para mostrar que ele é o verdadeiro resgatador. Então o texto continua nos dizendo: assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai, né? Então, Jesus, ele fez tudo isso por modelo. Tudo que Jesus fez para nos ensinar, mesmo ele sendo puro, mesmo ele sendo santo na sua totalidade, ele mostra que ele é Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nosso segundo parágrafo aqui do primeiro tópico vai nos dizer: a descida do Espírito Santo, a unção para o ministério. Que ministério que aqui nós estamos retratando? O ministério é realmente da redenção, né? O ministério que o Senhor fez, determinou para resgatar a humanidade. E nosso segundo parágrafo continuamos dizendo: a vinda do Espírito sobre Jesus, na ocasião do batismo, representa sua unção pública e visível, marcando o início do seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora, conforme as profecias messiânicas, conforme nós temos ali, né, o profeta Isaías. Lembra do profeta Isaías, né? Um homem que teve uma visão e viu num alto e sublime trono a presença do Deus Todo-Poderoso, sem vislumbrar a sua face, mas ali ele viu que agora ele dependia de Deus, conforme está lá, né, no livro do profeta Isaías, mas especificadamente ali a passagem de Isaías 61, 1 e 2, mostra o quê? Que Isaías, ele relata, né, um fato que Jesus, quando ele sai das águas, vai para o deserto, ele volta para iniciar a missão e ele entra numa sinagoga no sábado. E entrando numa sinagoga no sábado, ele pega o quê? Ele pega o rolo, ele pega o pergaminho e ele lê especificadamente esta mensagem, esta palavra: porque o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregar aos povos, para pregar aos humildes, aos mansos, aos que estão cativos. Então Jesus relata o texto de Isaías, conforme capítulo 61, verso 1 e 2. Então, profecia dada do profeta, e Jesus relata isso, né? Anos após, mostrando que as profecias estavam se cumprindo, né? Então o texto vai continuar dizendo agora, no terceiro parágrafo desse primeiro tópico, vai nos dizer assim, ó: a voz do Pai, a aprovação celestial. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Então nós podemos entender que não há questionamento, não há argumentos que possam se sustentar dentro da veracidade de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é Deus, de que Jesus ele veio a essa terra, e nós podemos até comprovar diante de todos os fatos
que o túmulo de Jesus Cristo no Jardim das Oliveiras em Jerusalém, ele está vazio. Mostra que ele veio como homem, né, que era Cristo, que era Jesus. Ele morreu, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou e continua vivo e verdadeiro para nos dar vitória e nos resgatar dia após dia de todas as armadilhas, porque ele é o Deus da promessa, ele que veio para cumprir a sua promessa, né? Então eu quero que você entenda aqui, e vou deixar um videozinho bem rápido para que você possa entender um pouquinho mais. Preste atenção. A Trindade, Deus sendo um só, subsistir em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não tenho a pretensão de explicar, eu só posso lhe garantir que esta é uma revelação de Deus. Deus assim se revelou. Há um único Deus vivo e verdadeiro. E este Deus consiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De tal maneira que o Pai não é o Filho, nem o Filho é o Pai. Nem o Pai é o Espírito Santo, nem o Espírito Santo é o Pai ou o Filho. São três pessoas distintas, mas da mesma substância, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. É muito interessante você entender isso, porque a Trindade vai sendo demonstrada ao longo da história da redenção, começando lá mesmo no livro de Gênesis. Quando Deus vai fazer o homem, Deus tinha criado todas as coisas. E no sexto dia, o final da criação, a coroa da criação, é a criação do homem. Então Deus entra como que num conselho da Trindade e diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Não era apenas um plural majestático, mas era ali a primeira semente desta gloriosa doutrina, que ia se desdobrando e se demonstrando mais e mais clara ao longo do Antigo Testamento, vindo culminar de forma tão objetiva no Novo Testamento. Você percebe a Trindade no batismo de Jesus de muita clareza. O Pai falando, o Espírito Santo descendo e Jesus Cristo sendo batizado e recebendo o Espírito. Você encontra com total clareza a doutrina da Trindade também no batismo, quando Jesus institui o batismo. Está lá em Mateus capítulo 28, versículos 19. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Também você encontra a presença da Trindade na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vós. Então, a Trindade está presente nas Escrituras. São três pessoas distintas, um só Deus, da mesma essência, da mesma substância, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Amém, queridos? Olha só como é tremendo, como é poderoso, né? Vamos para nosso segundo tópico aqui da nossa primeira lição. O nosso segundo tópico vai nos dizer assim, ó, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Então, o primeiro parágrafo do nosso segundo tópico vai nos dizer o quê? Unidade e distinção pessoal. A obra da redenção, a obra do resgate, por exemplo, é trinitária. Em sua essência, o Pai planeja. Olha, preste atenção. O pai planeja e elege. O Filho executa a obra expiatória. E o Espírito aplica os benefícios da salvação. Então, assim, a unidade divina, longe de se contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoas, são distintos, com o mesmo propósito, resgate do homem, resgate da humanidade, transformação, né?
Então, eu posso entender com você também, para que possamos aumentar o nosso conhecimento aqui, que diz aqui no segundo parágrafo desse segundo tópico, a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. Então, não só o Novo Testamento vai nos falar, porque Jesus veio no Novo, né? Veio através do Novo Testamento, que nós conhecemos, mas através do Velho Testamento, porque a Bíblia, ela não pode se contradizer. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela tem o centro, ela tem um objetivo, que era a vinda de Cristo, porque foi nos dito, né? Está lá em 1 Pedro, que antes da fundação do mundo, antes que houvesse a fundação do mundo, já existia o propósito da redenção, já existia o propósito da crucificação. Então, antes que Deus viesse dizer, haja luz, ele já tinha o propósito de dizer, haja cruz, haja transformação, haja libertação, haja resgate de uma humanidade, porque ninguém pega Deus de surpresa, você está entendendo? Então, a pluralidade na unidade aqui no Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural de Eloá, ou Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio criou Deus, ou Elohim, os céus e a terra. No texto, o sujeito Deus, a pessoa Deus, está no plural, Deus, né? Então, enquanto o verbo criou bara, vai nos dizer que está no singular, indicando uma pluralidade pessoal e uma única essência divina. Então, eu quero que você entenda que ali, quando fala Deus, não é porque poderia colocar Deus, vários deuses, não. Deus mostrando que era o Pai, que era o Filho e era o Espírito, num propósito só, com ações distintas. Aí você vai me perguntar, mas como você explica isso? Querido, não podemos explicar, porque isso aí é um mistério da palavra de Deus. Então, isso vai ser gerado, vai ser convencido, nós vamos aprender através da caminhada com o Senhor, porque é o Espírito Santo que nos convence. Então, eu te convido a abrir o seu coração e crer, porque Deus é sobrenatural. O milagre, o agir de Deus, a Santíssima Trindade, não se explica. Nós não podemos explicar, porque Deus é sobrenatural. Deus é além do nosso entendimento, porque Ele é o Criador, mas tudo isso será explicado no dia que o Senhor, no dia que nos encontrarmos com o Senhor, porque isso está muito perto de acontecer. Amém, queridos? Então vamos lá para o nosso terceiro parágrafo aqui do segundo tópico, que vai nos dizer assim, ó, a Trindade explícita no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, como ouvimos no vídeo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o substantivo singular, o nome, indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Os três estão conosco, os três se manifestam, então não podemos negar. Isso nós vamos aprender agora, eu quero que você entenda, que até a ciência vai nos destacar que existe uma trindade, que nós temos que não ter dúvida, porque até a natureza se manifesta em três situações, em três pontos específicos, mostrando que Deus, o autor, ele se manifesta com o seu caráter dentro da sua obra criadora. Então, eu quero que você preste atenção para esse segundo vídeo. Olá pessoal, meu nome é Adalto Lourenço, sou físico. Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da importância da ciência e o conhecimento que nós temos também das Escrituras. Quando nós estudamos a parte da ciência, principalmente estudando a natureza, tem algumas características fascinantes que nós temos encontrado na natureza. Vou te dar alguns exemplos para você entender. Não é difícil reconhecer o autor de uma obra de arte. Uma pessoa que estuda arte aprende sobre esses detalhes e muitos outros. Assim, um quadro não assinado pode ser estudado e a sua autoria determinada pelas características nele encontradas.
Temos muitos exemplos disso na história da arte, mas tudo começa com as peculiaridades do autor expostas na sua obra de arte. Por ser um físico, eu estou totalmente convencido que a natureza foi criada. No entanto, seria a natureza uma obra de arte que traz em si mesma características específicas do seu autor? Se ela fosse simplesmente fruto do acaso, a resposta seria óbvia. Ela não poderia ser uma obra de arte e muito menos exibiria padrões peculiares de um suposto criador. Principalmente porque a aleatoriedade não produz padrões. Por enquanto, voltemos para uma obra de arte não assinada e o processo para descobrir o seu autor. O que aconteceria se a mesma lógica e o mesmo conhecimento científico fossem aplicados à natureza? Assim como deixamos que uma pintura nos revele o seu autor, pelas características dele, nela encontradas, assim também podemos fazer com a natureza. Em outras palavras, se deixarmos que a natureza nos mostre o que nela está, certamente iremos encontrar alguns padrões específicos, peculiares, apontando para o autor. Lembrem-se que estamos tratando de características básicas que a natureza possui. Então vamos lá. Deixe-me começar pelo que já descobrimos até agora na natureza. Seria coerente começarmos com o tempo, que é uma unidade básica medida em. A característica principal do tempo é tríplice: passado, presente e futuro. 3 em 1. O próximo seria o espaço, que também é uma unidade básica. Ele também tem uma característica tríplice: altura, largura, profundidade. 3 em 1. A base da matéria, os átomos, também tem essa característica tríplice. Eles são formados por prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Na física, uma carga elétrica pode ser positiva, neutra ou negativa. 3 em 1. Os 3 campos fundamentais conhecidos pela física são gravitacional, elétrico e magnético. 3 em 1. Para que o universo exista, são necessários tempo, espaço e matéria. 3 em 1. O planeta Terra oferece um ambiente perfeito para a vida: solo, água e ar. 3 em 1. Na química, uma solução pode ser ácida, neutra ou básica. 3 em 1. Os estados básicos da matéria também são 3: sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. O funcionamento do núcleo de cada célula necessita de 3 elementos básicos: DNA, RNA e proteína. 3 em 1. A pele humana é formada por 3 camadas específicas: a epiderme, a derme e a hipoderme. 3 em 1. A própria música é formada por melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. Esses são apenas alguns exemplos. Existem muitos outros. Como explicar esse padrão 3 em 1 encontrado na natureza? Perceba que esse padrão não foi criado pela ciência, ele foi descoberto pela ciência. Existe alguma fonte conhecida com poder, inteligência e capacidade que também seja 3 em 1? Perceba que continuamos usando a mesma lógica e metodologia científica para descobrir o autor de um quadro, partindo das características encontradas. Não existe em nenhuma filosofia ou religião conhecida a proposta de um ser que seja igual ao Deus revelado na Bíblia. Ele é o único e por uma simples razão. Somente ele se revela como um único Deus, mas em 3 pessoas: o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. 3 em 1. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Então, até a ciência, até a natureza manifesta a trindade, até a natureza se manifesta em 3 em 1. Então, não tem como negarmos ou como excluirmos essa realidade, né? Então, vamos para o nosso terceiro e último tópico para concluirmos a nossa lição. O nosso terceiro tópico vai nos dizer assim, ó, a relevância da trindade para a fé cristã, né? A trindade, o que ela tem de grande relevância para nós. Vamos entender aqui. Então vai nos dizer assim, o primeiro parágrafo: o desenvolvimento doutrinário da trindade. A doutrina da trindade
não é uma elaboração tardia ou inventada da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia, como está lá em 325 depois de Cristo, que proclamou que o Filho é da mesma substância do que o Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, em 381, também declara com a mesma direção, com o mesmo direcionamento. Então, quem eram essas pessoas do concílio? Eram homens de Deus sério, homens que tinham compromisso com a palavra de Deus e não queriam que realmente o agir, a palavra de Deus, a trindade fosse excluída. Pai, Filho e Espírito Santo, em 3 pessoas, eram uma só, são uma só, eles são uma só pessoa. Então, eram homens de Deus sérios que serviam e seguiam a Deus e acreditavam na doutrina de Jesus Cristo deixada aos apóstolos, né? Então, agora no nosso segundo parágrafo desse último tópico, a implicação doutrinária, né? Então, eu posso entender juntamente com você o triteísmo, crença em 3 deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus em 3 pessoas e afirma que o Pai, que é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos. Então, eu posso entender juntamente com você que o modalismo, né? O modalismo ensina que Deus se manifesta de três formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus está claro que as 3 pessoas são distintas e que se manifestam simultaneamente. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. Então, nós temos que entender que à luz da palavra existe o Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é o Deus presente desses dias, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, para que nós possamos entender esse último parágrafo, eu quero que você entenda, se não houvesse o Pai, nem o Filho, nem o Espírito, aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do verso 31 ao 32, vai nos dizer o quê? Que esse relato do versículo diz, quem pecar contra o Pai e contra o Filho, tem perdão. Não tem perdão, né? Quem pecar contra o Pai, contra o Filho, não terá perdão. Mas quem pecar contra o Espírito, não terá perdão. Então quer dizer o quê? Quer dizer que os 3 se manifestam, se assim não haveria preocupação diante desse texto, diante desse versículo que nos relata a Trindade, Deus se manifestando em 3 pessoas, né? Então, para nós concluirmos aqui, a conclusão dessa nossa primeira lição do primeiro trimestre, né? Que fala do mistério da Trindade, compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a escritura da salvação. Crer na Trindade é crer em Deus Pai, crer em Deus Filho e crer no Espírito Santo. Amém, querido? Eu quero convidar a você, já que encerramos o nosso estudo, eu quero orar para que o Senhor possa cada vez mais te fortalecer e que possa estar convencido e bater no peito com alegria e orgulho no seu coração que você serve a um Deus triuno que se manifesta em 3 pessoas e que você está com a maioria. Amém, querido? Curva a sua cabeça. Pai, eu te glorifico. Te glorifico porque o Senhor é santo, te exalto porque o Senhor é tremendo. E eu te peço por esta vida, Senhor, por esta pessoa que parou para assistir esta lição, este vídeo, Senhor. Que o Senhor possa chegar de encontro a ela e trazer a existência do teu milagre, do teu poder. Amado Espírito Santo, convence ela que a tua palavra é a verdade e que a tua palavra trata da tua presença, Senhor. Trata do Filho, trata do Senhor Jesus,
trata do Espírito Santo e trata do Deus Criador, e que nós não podemos viver negando o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo, que nós temos que entender que esta é a mensagem do Senhor e o propósito para a nossa salvação. Assim eu te peço e eu te agradeço. Fica com cada um de nós, Senhor, fica conosco, porque nós encerramos este momento, mas não saímos da tua presença. Obrigado, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.